Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Deuteronômio capítulo 8, dos versos 1 a 5, onde a palavra de Deus diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema os propósitos do deserto. Certamente quando nós trazemos todo esse contexto para a nossa atualidade, para aplicação em nossas vidas, nós podemos perceber que, à semelhança desse povo, muitas vezes nós vamos questionar por que passamos por tais situações, por humilhações, por provas, porque muitas vezes o nosso próprio coração, muitas vezes vai trazer à tona entendimento de determinadas coisas e talvez estejamos equivocados, enganados a respeito. E a palavra de Deus nesse dia nos traz uma direção a respeito de tudo isso. Então nós podemos perceber que, em primeiro lugar, nós, quando passamos por situações de humilhação, tudo isso é didática de Deus. Deus não pretende nos humilhar, fazer com que venhamos a ter um sofrimento em vão. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, no capítulo 3, versos 20 e 21, então vai nos dar uma clareza a respeito dessa questão de humilhação, quando ele nos diz o seguinte: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então nós podemos perceber que esse corpo de humilhação ele está limitado apenas a essa terra. O Senhor Deus, ele pretende nos dar um corpo celeste, um corpo de glória, um corpo igual ao seu corpo glorificado, porque o próprio apóstolo Paulo então nos dá entendimento e clareza que todas as coisas estão subordinadas ao Senhor Jesus. Então, se muitas vezes nós temos vivido por momentos de humilhação, que eu e você possamos nos consolar entendendo que isso limita-se apenas a essa terra, apenas a esses momentos tão temporários, mas o que nos aguarda é muito superior, muito melhor. Mas aí também, muitas vezes, ao olhar para esse texto, nós vamos perceber que o Senhor provou esse povo. Houve momentos na vida desse povo que esse povo passou por dificuldades, e o próprio texto vai nos dizer que ele os provou, que ele permitiu que eles tivessem fome, para que eles soubessem que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que saísse da boca de Deus. A provação que muitas vezes nós vamos passar na vida, ela tem propósitos também. E a esse respeito, o Tiago, a sua carta, no capítulo 1, verso 12, vai nos falar também qual é o objetivo, qual é o sentido da aprovação. E a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então você pode perceber que provação é um período que vai contribuir para a nossa aprovação. E de certa forma vai nos dar então esse prêmio, um prêmio que todos aguardam, que é a coroa da vida. E essa é uma promessa não feita por homem, mas feita pelo próprio Deus, feita com tudo àqueles que o amam. Desejo muito que você esteja classificado dentro dessas pessoas que amam ao Senhor, para que você receba essa
recompensa. Mas por fim nós vamos observar que Moisés, ao dar todos aqueles mandamentos, os quais é o próprio Deus que consequentemente, primeiramente, inicialmente dá a Moisés e ele depois, posteriormente ao povo, ele vai falar que o objetivo daquilo era saber o que estava no coração do povo. E a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, vai nos dizer que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então nós podemos perceber que, sobretudo, quando o Senhor Deus está trabalhando no nosso coração, esse é o propósito glorioso de dar a nós o privilégio de um dia vermos a Deus, mas para tanto o nosso coração precisa estar limpo. Que você possamos então entender qual o objetivo de tudo isso, que nós possamos então entender os propósitos do deserto.